Temos a honra em receber o Dr. João Marcos Bucchi, recém-empossado desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Convidamos você a conhecer um pouco mais da sua inspiradora história e trajetória. Olá, Dr. João Marcos Bucchi, o senhor poderia compartilhar conosco como foi a sua trajetória até essa importante função? Olá, é um prazer estar aqui com vocês, inclusive conversando, né, com pessoas da minha terra natal, né, Porto União, União da Vitória, onde eu nasci, onde eu cresci, passei a minha adolescência e região pela qual eu nutro o maior carinho, porque realmente são as minhas raízes e sempre que eu posso eu retorno a Porto União da Vitória para beber da água do Iguaçu. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Ah, eu saí de Porto União para fazer a faculdade em Blumenau, na época, com 17 anos. Né? Fiz todo o curso, a faculdade de Direito, e já durante a faculdade de Direito me interessei pela carreira da magistratura, e terminei então a faculdade, continuei meus estudos e tive a felicidade e o privilégio, assim, eu digo privilégio porque eu tive muitas oportunidades, né? Oportunidades que eu costumo dizer de início, meio e fim, que nem todos têm, né? E eu considero isso no nosso Brasil um privilégio. Fiz então, aproveitei essas oportunidades, fiz o concurso e fui aprovado com 24 anos. Eu me tornei juiz de direito aqui no estado de Santa Catarina, né? E então rodei muito o estado de Santa Catarina, fui juiz no oeste do estado, em uma cidade chamada Quilombo, próximo a Chapecó. Também fui juiz titular em Canoinhas, aí na região norte, bem próximo de Porto União. E finalmente em Joinville, onde eu fui juiz da execução penal por um longo período, né? Juiz criminal e depois juiz da execução penal por um longo período, até que chegou o momento da minha promoção a desembargador no Tribunal de Justiça, né? O cargo de desembargador, o que seria? Para, né, numa linguagem mais comum. Digamos que as pessoas buscam a justiça para resolver seus litígios, seus conflitos, seja uma questão de locação, de inquilino, de despejo, seja uma cobrança de dívidas, uma revisão do contrato bancário, ou até mesmo uma questão criminal em que há uma acusação. E os juízes, nas cidades, nas comarcas, eles sentenciam e entregam a prestação jurisdicional, ou seja, eles dizem quem está certo, quem está errado, com base nas leis e na Constituição. A pessoa que não se conforma com aquela sentença do juiz, com aquela decisão do juiz, ela pode, por lei, recorrer, né? E aí o recurso vem ao Tribunal de Justiça, onde desembargadores se reúnem e analisam aquela decisão, aquela sentença daquele juiz lá naquela cidade e dizem se reformarão a sentença ou se manterão na sua totalidade. Essa é a função de um desembargador. Eu diria que ela é tão importante quanto a de um juiz no primeiro grau, porém é mais ampla, mais extensiva, porque as decisões que um tribunal toma, que um desembargador toma, ela cria muitas vezes um precedente para que os outros juízes de todas as localidades observem e avaliem, reflitam sobre aquele precedente que foi criado a partir da decisão do Tribunal de Justiça por meio de seus desembargadores. Nos últimos anos, enquanto o doutor esteve à frente da Vara de Execução Penal de Joinville, o senhor começou a se destacar no cenário nacional como um juiz humanista. A que se deve essa notoriedade? Olha, eu realmente reflito muito sobre isso, já pensei muito sobre isso, porque na minha perspectiva, eu não fiz ou não faço nada além do meu dever. Qual é o dever de um magistrado na sua atuação?
a retaguarda da Constituição. Então, o juiz vai avaliar, em todos os casos que são trazidos a ele, se a Constituição está sendo respeitada, se a nossa Carta Fundamental está sendo respeitada, se as leis estão sendo respeitadas. Se isso está sendo respeitado, o juiz vai dizer, então, ok, siga em frente nessa ação, nessa atitude. Se isso não está sendo respeitado, não. Você não pode seguir nesse caminho, a justiça vai lhe barrar. Isso significa que a Constituição vai prevalecer. A partir do momento em que eu trabalho dessa forma, eu verifico que muitas coisas que acontecem no sistema de justiça criminal, muitas coisas que acontecem dentro do sistema prisional, são violadoras da Constituição, são violadoras dos direitos e garantias fundamentais, são violadoras da dignidade da pessoa humana, são violadoras dos direitos humanos. E aí eu passo a agir conforme esse entendimento. E, digamos assim, sendo um semáforo, um sinaleiro, dizendo: olha, sinal vermelho, não pode passar aqui. Aqui a lei não permite, aqui os direitos humanos não permitem violar a dignidade da pessoa humana nesse ponto. Quando você entra numa prisão, você percebe que o Estado, além de ser omisso, ele age violando os direitos humanos. Ele não cumpre a Constituição e a lei no que se refere a ofertar trabalho e qualificação para o trabalho das pessoas que estão detidas, não oferta uma alimentação adequada, mínima, adequada, equilibrada, não oferta muitas vezes sequer água corrente e coloca a pessoa amontoada em uma cela onde tem 5 camas, coloca 20 pessoas ali para conviver 24 horas por dia, 365 dias por ano, numa absoluta violação aos direitos humanos. Quando se fala em violação aos direitos humanos, não significa que a violação dos direitos humanos acontece apenas dentro da prisão. É em todos os sentidos, onde haja violação aos direitos humanos, e há necessidade das estruturas estatais e do Poder Judiciário atuar e resguardar o respeito aos direitos humanos. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, Patrícia, dizem assim: defensor de bandido, direitos humanos para humanos direitos, tá com pena, leva para casa. Aquela linguagem, numa linguagem de ódio e violenta, que não leva a nada. Porque na nossa sociedade, nosso padrão de civilidade, se nós formos buscar a história, a questão histórica dos direitos humanos, nós vamos descobrir que os direitos humanos vieram em contraponto ao Holocausto, ao genocídio judeu da Segunda Guerra, né? Então, o mundo resolveu que aquilo não podia mais acontecer, que campos de concentração, extermínio de pessoas, não podia, não era mais aceitável em estado algum, em país algum, para toda a eternidade. Então, desculpa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, da qual o Brasil é signatário, é para dizer isso. A célula humana, o ser humano tem que ser respeitado na sua dignidade, independentemente do que ele fez ou deixou de fazer. Transcende ao indivíduo, é o respeito ao ser humano, por consequência, respeito a toda a humanidade. E é por isso que talvez o meu trabalho tenha alcançado aí alguns patamares para além, né, do local onde eu jurisdiciono, ou jurisdicionava, porque eu não conseguia trabalhar de forma diferente, olhando isso tudo acontecendo, e não tomar uma atitude enquanto juiz de direito, no sentido de vou à prisão, vou ao chão da prisão e vou ver como é que essas pessoas estão vivendo lá. Falando ainda sobre a sua passagem por Joinville, o senhor foi protagonista de um longa-metragem chamado Palavra Presa. O senhor pode nos dar mais detalhes do que se trata esse longa-metragem? É bem interessante, né? Foi um trabalho de cineastas que vieram de São Paulo, curiosos e interessados a respeito dos projetos que eu desenvolvia de literatura nas unidades prisionais, no sentido de que não era
não era razoável que uma pessoa, quando ia presa ou quando vai presa, fique na ociosidade, ela precisa de atividades lá dentro, no trabalho, na educação, na qualificação para o trabalho, na qualificação pela educação, para que no momento em que ela saia da unidade prisional, que não existe prisão perpétua no Brasil, não existe pena de morte, pelo menos legalmente por lei, a gente sabe que existe muita violência, né, por aí, mas quando essa pessoa venha a sair da prisão, ela saia de maneira harmônica, de maneira integrada, com uma profissão definida, com um caminho a seguir, um futuro que se apresenta. Que não é isso que acontece. O trabalho não é ofertado, não existem salas de aula, mas existia a possibilidade de montar bibliotecas e colocar livros dentro das celas. Então, os presos passaram a ler muito dentro das celas, assim, no universo de 2.000 presos, cerca de 1.500 livros entrando todo mês nas celas para leitura, literatura sem censura, clássica, popular, romance, novelas, enfim. E a partir daquele momento, o preso terminava de fazer a leitura, apresentava uma resenha muito simples, que não era uma prova, não é uma prova, não é um teste, apenas um resumo da história. E essa resenha, então, é corrigida por professores, em convênio com a Universidade Local de Joinville, que é a Univille, e vai para a justiça. E uma vez que o juiz aceita essa resenha, 4 dias de pena são abatidos. Então, uma resenha por mês, durante o ano, podem ser 48 dias de pena abatidos pela leitura de livros. Os presos começaram a ler muito, isso chamou a atenção dos cineastas, Elaine Mello, especialmente, a diretora, que foram a Joinville e passaram a fazer um acompanhamento do meu trabalho, o acompanhamento do trabalho do juiz da execução penal, quando se defronta com toda essa violação aos direitos humanos e quais atitudes que um juiz da execução penal pode tomar, por mais simples que sejam, que minimizam toda essa dor e toda essa gravidade. A partir, então, no meu caso, da literatura e da remissão pela leitura. Esse filme, os cineastas acompanharam o meu trabalho por cerca de 5 anos, então são muitas horas filmadas, muitas horas mesmo, em audiências, em inspeções, em palestras, e houve a montagem, então, os cortes e a montagem, o filme ficou em 72 minutos, é um longa, que eu diria que está bem interessante, porque traz numa linguagem não violenta, numa linguagem não denuncista, uma realidade não só dos presos, mas como do juiz da execução penal e as dificuldades que ele também tem para quando enfrenta todo esse sistema que é muito opressor e muito forte quando defrontado, quando colocado dentro do sistema prisional. Por fim, eu gostaria de lhe perguntar sobre o futuro. Por onde o senhor passou, houveram transformações significativas a partir agora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quais são os planos para seguir nesse projeto humanista? São novos desafios, né? Eu digo que eu me sinto um jovem juiz novamente aqui no Tribunal de Justiça, porque a diferença muito grande é que o juiz nas comarcas, no primeiro grau, ele decide sozinho, né? Só e sozinho. É ele que decide. E aqui no tribunal, a decisão é em colegiado. Existe a colegialidade. Existe uma decisão em grupo, sempre, em câmaras de 4 desembargadores, onde 3 votam. Então, há uma necessidade de um diálogo permanente. E isso é engrandecedor, isso é algo extraordinário, porque é um aprendizado realmente muito, muito, muito diário e presente, né? Então, esse é um desafio, né? Você entender que não decide mais sozinho, que existe um colegiado e que você terá que dialogar para chegar num denominador comum ou não. Segundo lugar,
eu vejo o Tribunal de Justiça como existem muitos outros desembargadores que a grande maioria que tem essa perspectiva, que é a qual eu vou dizer agora, que é uma perspectiva de não se encastelar, né? É uma corte de justiça, mas não é uma corte real. Não existe não são nobres, não são condes, duques, marqueses, né? Existem servidores públicos que são juízes que se tornaram desembargadores e que existem para servir a população, servir a nação, servir a república. E para isso, você não pode se encastelar. Para isso, você tem que andar pelas ruas, você tem que conhecer a realidade do morro, conhecer a realidade das periferias, conhecer a realidade das pessoas vulnerabilizadas, das comunidades vulnerabilizadas, entender que existe no nosso país um racismo estrutural que é muito forte e tentar, então, se aliar a essas causas antirracistas, né, anticolonialistas, antipatriarcais e agir conforme a Constituição, tendo noção da realidade. É isso que eu estou tentando fazer. Por exemplo, no último domingo, pela manhã, 7 horas da manhã, eu estava com algumas organizações na Praça da Figueira, que é aqui em Florianópolis, distribuindo pão a pessoas em situação de rua, porque eu tinha que entender aquela realidade. Se no futuro eu me deparar com situações de pessoas em situação de rua sendo julgadas, eu tenho que entender qual é a realidade dessas pessoas em situação de rua. Eu tenho que saber o que elas têm, o que elas não têm, o que elas sofrem ou o que elas deixam de sofrer. Porque senão eu me tornarei um ET julgando pessoas de outro mundo. Então é nesse sentido que eu vejo os maiores desafios. Não me encastelar, não viver dentro de uma bolha, achando que tudo está muito bom, tudo está ótimo, que todos te sorriem porque você é desembargador, quando na realidade a vida das pessoas aí fora não está nada fácil, não está nada fácil para o trabalhador, para o operário, para todos os cidadãos, está bem difícil e acho que a justiça tem que ter um olhar sensível a essas questões, porque assim a gente pode julgar mais próximo da justiça. Esse eu acredito que seja o meu desafio por aqui neste momento.